Dá para afirmar que alguns setores da indústria que têm crescido mais, têm oferecido mais facilidades na hora de negociar aumento de salário? Nos setores industriais que mais cresceram, você pode pegar o caso na indústria automobilística, que teve um crescimento brutal, quer dizer, está todo dia aí, bate a indústria automobilística, anuncia recorde de produção, de venda de veículos, etc. Coisa que também é fruto do ambiente econômico, né? Nós estamos garantindo uma estabilidade da economia, está havendo aumento da participação da renda dos trabalhadores na renda nacional, quer dizer, isso tem uma repercussão no consumo de bens essenciais, mas também tem o rebatimento no consumo de bens duráveis, né? Tanto o mercado imobiliário brasileiro como o mercado de automóveis, por exemplo, estão vivendo num momento positivo. Nem por isso, principalmente se nós formos olhar a negociação da indústria automobilística, nem por isso a gente considera que, ou pode considerar que a negociação coletiva, que também vai ser agora, no segundo semestre, do setor automobilístico, vai ser mais tranquila ou mais fácil do que em outros setores da economia, como no setor químico, de alimentação, nos comerciários, etc., etc., que também vão negociar salários esse ano. Obviamente que existe a discussão em torno do aumento de salário, é uma disputa entre a distribuição do dinheiro na economia. Se vai mais dinheiro para o trabalhador, obviamente que a rentabilidade das empresas vai ser um pouco menor, né? Então, quer dizer, existe esse conflito distributivo que é chamado na economia. A economia já classifica a disputa entre o trabalhador e o empregador pelo salário como um conflito distributivo. Então, nem sempre existe uma relação direta entre aqueles setores econômicos que estão melhor, têm um desempenho melhor do ponto de vista econômico, com aumentos salariais maiores. O que tem a ver, obviamente tem uma relação direta entre essas duas questões, mas tem a ver também, o que pesa determinantemente nesse processo é a capacidade dos trabalhadores em se mobilizar, em lutar e negociar melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, né? Agora, existe toda a questão da intermediação financeira. Quando a taxa de juros é muito alta, muitas vezes você tem maior rentabilidade no investimento do seu capital aplicando no mercado financeiro do que aplicando na produção. Quando os trabalhadores pedem que haja uma política de corte na taxa de juros, é exatamente para criar um círculo virtuoso na economia, um ciclo onde os lucros das empresas são reinvestidos no parque produtivo para produzir mais e melhor, para que o preço dos produtos sejam mais baixos, para que as camadas que não têm acesso a esses produtos com preços menores passam a comprar esses produtos, e isso a economia vai tendo um desempenho melhor, né? Então, a questão não vamos dizer assim, não podemos colocar essa discussão do conflito distributivo na área humanitária. É um conflito eminentemente econômico, quer dizer, de interesses diferentes, né? Então, por isso que existe a disputa, existe a mobilização, a greve, quer dizer, a luta constante dos sindicatos e dos trabalhadores para recompor o poder de compra, para ter aumento de salário, para ter aumento real, para diminuir jornada, para melhorar condições de trabalho, para melhorar os seus benefícios. Então, isso faz parte de uma disputa mesmo, de um conflito entre perspectivas diferentes entre as classes sociais. Interesses diferentes. Interesses, né? econômicos e políticos, muitas vezes, distintos. Na defesa desses interesses que o sindicato representa, o seu trabalhador, imagino que tenha sido muito positivo a legalização recente das centrais sindicais, não? Na hora de brigar lá com o patrão e de sentar com o governo. No início do século passado, o movimento sindical já exigia, já reivindicava no Brasil a legalização das centrais sindicais, né? Quer dizer, isso também é uma luta histórica dos trabalhadores, que passou por vários momentos na história do movimento dos trabalhadores brasileiros, e que mais recentemente, aí nos últimos 25, 30 anos, que nós vimos constituir essa estrutura sindical que tem unicidade embaixo e pluralidade na cúpula, com diversas centrais sindicais. Essa foi uma luta dos trabalhadores que, após
muitas indas e vindas, inclusive nesse próprio governo Lula. O ano passado conseguiu-se aprovar uma lei de reconhecimento das centrais sindicais no Congresso. Essa lei foi sancionada pelo presidente, e esse processo de reconhecimento está se desenrolando e que nós pretendemos que ele se encerre agora, aí, no início do mês de agosto, quando o ministro do Trabalho tem que baixar uma portaria reconhecendo as centrais sindicais que cumpriram os requisitos da lei aprovada no ano passado. Obviamente que a legislação que reconhece as centrais sindicais não inclui as centrais sindicais lá nas entidades sindicais da CLT e nem na Constituição. Porque isso demandaria não só uma aprovação de um projeto de lei, mas demandaria uma reforma constitucional, coisa que é muito mais complicada face às dificuldades que o governo e que essa proposta enfrentaria na tramitação do Congresso Nacional. Para aprovar uma reforma constitucional precisa de quórum qualificado, não é só aprovação, não é como a aprovação de um projeto de lei, que é o quórum mais baixo, né? E também as centrais sindicais, elas foram reconhecidas, a lei lá é muito clara, fala, reconhece as centrais sindicais para os fins que especifica, está lá na lei. E esses fins é para garantir a representação dos trabalhadores nos órgãos tripartites a nível governamental, né? E também para fortalecer o movimento dos trabalhadores. Quer dizer, as centrais sindicais vão ser indutoras da qualificação das direções sindicais, na unificação das lutas dos trabalhadores, da coordenação das diversas categorias e sindicatos, federações e confederações existentes. Quer dizer, esse papel certamente vai ser reforçado com o reconhecimento que foi aprovado no ano passado e que deve se concretizar agora no início do mês de agosto. Dá para traçar um rápido perfil dessa transição da política econômica do governo Fernando Henrique para o Lula, que nos primeiros anos foi criticado por ter mantido, de certa forma, a política anterior, e no que isso vem desencadeando hoje? Nos 2 primeiros anos do governo Lula, ele foi muito criticado por ter basicamente mantido a política econômica do Fernando Henrique. A verdade é que a economia mundial e a economia brasileira dá muito pouca margem de manobra para um governo, mesmo um governo que tenha uma posição completamente radical em relação ao anterior, poder fazer uma alteração radical na economia. Quer dizer, as coisas vão se encaminhando num processo, hoje, cada vez mais lento, né? Você pode verificar hoje, quer dizer, a mesma política econômica que se executa hoje em relação à taxa de juros foi aquela política que se executou há muitos anos atrás, quer dizer, que é uma concepção econômica conservadora que acredita que você controla as coisas controla a inflação por taxa de juros exclusivamente, não pela indução do desenvolvimento econômico, pela oferta de bens e serviços. Quer dizer, hoje nós temos crise nos alimentos, por exemplo, quer dizer, aumento de preços de alimentos. No caso do Brasil, que é um celeiro mundial de produção de alimentos, num prazo relativamente curto, de 2, 3, 4 anos, um forte investimento do governo na produção de alimentos pode resolver o problema, essa inflação específica que é resultado do aumento do preço de alimentos. Quer dizer, pode-se resolver o problema da inflação pela oferta de produtos, e não para tentar fazer com que as pessoas não comprem, né? Ou seja, você tentar deprimir a demanda para evitar o consumo e assim fazer cair os preços dos produtos. Essa visão de deprimir a demanda é uma visão clássica conservadora que tem prevalecido no governo até hoje, né? Mesmo que nós mesmos reconheçamos que o governo Lula implantou uma mudança fundamental na economia, ao incluir milhões de trabalhadores no mercado de trabalho pela via dos programas sociais, pela via do aumento dos rendimentos do salário mínimo, né? E pelo próprio ambiente político e econômico de estabilidade e crescimento, que possibilitou que os trabalhadores também viessem a participar da renda nacional com salários mais altos, e criar uma situação econômica mais positiva do ponto de vista da produção de bens e serviços, entendeu?
Agora, eu considero que isso é uma coisa que nós vamos ter que cada vez pensar mais, ao estabelecer as nossas políticas, é que os governos eles têm muito pouca margem de manobra ao enfrentar essa situação da economia. No caso da economia brasileira, muito mais. Até o governo Collor, começou lá no governo Collor, por exemplo, o governo Fernando Henrique, foi feito um amplo processo de privatização. Quer dizer, o governo antigamente, com seu parque produtivo, que era o chamado parque produtivo estatal, ele tinha maior condições de interferir no rumo da economia, porque grande parte dos preços eram determinados por empresas estatais. Hoje, o governo já não conta com isso. Grande parte das empresas do setor de comunicações, de eletricidade, etc., já são empresas privatizadas. E o governo não pode resolver um problema de preço nesse setor simplesmente com a caneta. Tem que ter toda uma negociação política e tem toda uma negociação do ponto de vista econômico para que se possa ter algum tipo de benefício na relação com esse setor, que é um setor privado, que está ali para buscar lucro. Então, eu acho que os governos, a nível mundial, e o governo brasileiro em particular, têm cada vez menos margem para intervir e para alterar radicalmente a orientação econômica. Isso vai ter que ser sempre por aproximação, num processo de pressão social, de mudança institucional, de reforma, né? Que de uma certa forma estão paralisadas no Brasil, mas que eu acho que a participação popular e, quer dizer, o exercício democrático, que é relativamente recente no Brasil, força que essas alterações na política econômica vão ocorrer mais lentamente e por aproximação, não de forma abrupta e radical. Você é otimista pelos próximos anos? Agora a gente está, já no próximo mês vamos começar a ter propaganda eleitoral, em outubro tem as eleições, e nesse processo, nos próximos 2 anos, a gente vai ver o final do governo Lula. E qual a expectativa economicamente para o trabalhador nesses próximos 2, 3 anos? O Brasil já foi muito mais dependente nos governos anteriores dos acontecimentos da economia mundial do que agora. Quer dizer, você pode verificar, o ano passado teve a crise lá do mercado imobiliário dos Estados Unidos, muita gente vendeu que aquilo seria uma hecatombe, a queda das bolsas e que ia ter um impacto brutal na economia brasileira. Nós passamos relativamente à margem daquele processo abrupto, e as consequências que nós estamos enfrentando são essas consequências dessa inflação de hoje. Quer dizer, na verdade, esse movimento especulativo das commodities, do petróleo e dos alimentos, ele tem muito a ver com aquela crise dos Estados Unidos. Quer dizer, muitos capitais se deslocaram seus investimentos do mercado imobiliário americano, por exemplo, para a especulação com commodity, que fez os preços das commodities subirem, né? E isso está tendo uma implicação na economia brasileira hoje com o aumento da inflação no Brasil. Certo? Então, a gente está... Quer dizer, eu acho que o Brasil está numa situação econômica mais favorável para enfrentar crises internacionais, né? A balança de pagamentos é favorável, nós temos reserva internacional para gastar num momento de crise internacional. Felizmente nós não estamos tendo que fazer isso agora. De uma certa forma nós, apesar de termos ainda como política econômica aquela orientação traçada pelo FMI, mas nós não estamos mais submetidos ao ditame e ao controle, à auditagem cotidiana do FMI. E não existe, assim, no curto prazo, uma perspectiva de uma grande crise internacional que vá levar o Brasil junto, né? Então, acho que a perspectiva econômica ela é uma perspectiva de estabilidade, obviamente que vai ter conflito, e os trabalhadores têm que estar unidos e mobilizados para poder intervir e fazer com que eles não continuem pagando o pato, né? Falei com o economista Marcos Periotto, ele é assessor da Executiva Nacional da Força Sindical. Marcos, muito obrigado pela presença e volte sempre. Obrigado pelo convite. E eu quero agradecer a audiência do espectador. O programa Metalúrgicos em Notícia vai ficando por aqui. Até o próximo programa.